Olá, gente. Como é que vocês estão? Bem, essa é minha segunda live ao vivo aqui pro Instagram, né? Essa plataforma maravilhosa em que, na minha humilde opinião, o Instagram é uma ferramenta tecnológica que nos ajuda muito. Acho que a principal característica do Instagram é a orquestralidade, ou seja, o modo como nós, seres humanos, podemos, como seres comunicativos por excelência e por natureza, como nós, seres humanos, podemos utilizar uma ferramenta fantástica como essa. E a característica de orquestralidade é que nós podemos utilizar o Instagram como ferramenta para o que quiser e principalmente para transmitir algum tipo de conhecimento para o povo de todas as classes, etnias, raças e costumes. Mas eu abri essa live agora aqui no Instagram para mostrar e tentar demonstrar um tema que é muito caro para a nossa vida humana, que é a harmonia da vida. O que seria de fato a harmonia da vida? Hoje, e assim eu quero dizer que este título ou este tema, a harmonia da vida, é o primeiro título ou capítulo de uma série de lives que eu irei fazer. E vou pedir permissão para mencionar várias pessoas, tá? Vamos lá, a harmonia da vida. O que seria de fato a harmonia da vida? Dentro do século XXI, dentro dessa contemporaneidade que é absurda e ao mesmo tempo fantástica, ela nos demonstra que a superfície da Terra está passando há muito tempo por uma transição planetária. O que isto significa? Que a composição sistêmica, cosmológica do planeta Terra já vem passando por uma transição desde muito tempo. Esta transição planetária, ela precisa ser efetuada no tecido do cosmos. Sendo assim, tal transição do planeta, ela será definitivamente efetuada ou inevitavelmente efetuada. Porque, segundo os mestres, essa transição planetária é necessária no sentido de mostrar e demonstrar para os seres que o planeta Terra ele precisa de uma harmonia fidedigna. Mas o que seria essa harmonia fidedigna? A quadratura da Terra tem
uma espécie de movimento circular e elíptico, no sentido de que a Terra, ela sendo redonda por excelência e por natureza, isso demonstra nada mais que nós, seres humanos, estamos passando por ciclos, vários ciclos, todos os dias. Nós temos o ciclo do dia de 24 horas, nós temos o ciclo do ano de 365 dias. Então, sendo o planeta Terra uma estratosfera perfeitamente redonda, esse movimento elíptico em que os físicos modernos chamaram de rotação, ele tem a ver com os ciclos e os momentos que estamos passando na transição planetária deste planeta. Então, essa harmonia fidedigna, ela é necessária e fundamental, no sentido de que eu abri esta live da primeira série de lives porque as pessoas, nós humanos, devemos perceber que, primeiro, tudo na vida é transitório, tudo na vida é passageiro. Até o amor, ele, embora seja eterno, ele é também passageiro, ou seja, ele passa como passa o riacho. Essa questão da temporalidade é muito importante. É muito importante porque o tempo, ele é por natureza cíclico, ou seja, há uma abertura na própria interioridade do tempo que demonstra que toda a sua cronologia, ou seja, todo o passar das horas, ele se sintetiza e se estabiliza em cada compasso do ponteiro do relógio, no sentido de que a cada segundo que se passa, vai se deixando para trás oportunidades, encontros, sonhos, promessas, graças. Então, a questão do tempo seria um tema, com certeza, para um dos nossos títulos aqui desta primeira série. Mas veja, se a harmonia da vida, ela tem conexão com o tempo, isso demonstra que, se nós, como seres humanos, nós vivermos uma vida segundo o tempo e, ao mesmo tempo, segundo a harmonia terrestre, isso demonstra que aquele ser humano, ele está vivendo segundo a ordem terrestre e, por que não, divina. Veja bem, o planeta Terra, passando por essa transição que estamos passando, ele está passando o planeta por esta transição porque chegou um momento que
a camada subterrânea do planeta, ela foi contaminada de uma forma como nós colocamos inseticidas nas plantas ou nos vegetais. Então, a natureza própria do planeta, com o tempo, com as guerras e as catástrofes, essa camada subterrânea do planeta, ela foi corroendo, bem devagarzinho. Ela foi corroendo toda essa camada. E aí, ela estando assim, ela foi se desprendendo, até chegar no momento atual que o próprio planeta, segundo a sua consciência universal, ele precisou passar por este tipo de transição. E aí, segundo os mestres, o planeta está passando por essa transição porque é preciso, o planeta Terra, ele próprio, percebeu que chegou um momento na nossa época, na nossa era, em pleno século XXI, de 2024, chegou um tempo em que torna-se necessária a harmonia terrestre, ou seja, torna-se necessário voltar àquela harmonia que era quando o planeta Terra só eram maravilhas e delícias. Veja, Deus deu inteligência suprema a nós, seres humanos. Isso é indubitável discutir. Nós temos uma inteligência suprema capaz de co-criar e criar realidades fantásticas. O que acontece é que desde uma determinada época, os próprios seres humanos, eles desvirtuaram os planos divinos. E aí, o plano divino de Deus era que no planeta Terra, que é o nosso planeta, era-se para viver apenas de amor e harmonia. E o que nós podemos perceber hoje é que o que acontece no planeta Terra é desordem e caos. Embora ou mesmo que, ainda assim, há em alguns cantos ou pontos medidas amorosas, comportamentos amorosos, uniões, compaixões, paixões, solidariedade, fraternidade, né? A união, a ligação entre os povos e as pessoas. Porém, a margem de desordem e caos que está acontecendo em nosso planeta, ele é devido principalmente ao pensamento humano. Então, além de guerras e catástrofes, foi o pensamento humano durante eras que dissolveu e começou a romper e a diluir
toda aquela camada subterrânea da Terra que eu falei anteriormente. Então, a pergunta hoje é: diante do momento atual do nosso planeta, é possível ainda resgatar a harmonia celeste da época primordial? Nesse sentido, o próprio planeta Terra, ele, no seu movimento circular ininterrupto e eterno e infinito, é como se, ao movimentar-se circularmente, o planeta estivesse lutando dia a dia, hora a hora, contra todo tipo de ação tenebrosa, maldosa, todo tipo de pensamento tenebroso, maldoso. Embora hoje ainda, infelizmente, hajam guerras, ainda assim não parece, mas o próprio planeta, no seu movimento elíptico, ele está lutando dia a dia com aquela guerra, com as guerras, com todo tipo de ação, com todo tipo de ato, tá? Então, a vida, desde os primórdios, desde a aparição do primeiro hominídeo, que seria Adão Cadmo, isso demonstrou que a vida humana, ela se resume à luta pela sobrevivência. O que acontece hoje é que a luta pela sobrevivência da vida humana está ainda acontecendo e há de acontecer até os tempos finais. Porém, o tipo de luta pela sobrevivência atual é muito diferente do que a época dos nossos primórdios, no sentido de que, quando o primeiro hominídeo ele apareceu na Terra, ele estava convivendo com outras pessoas que estavam ali para começar a construir uma civilização dentro de uma hierarquia de cidadania. O que eu quero dizer com isto? Que os nossos primórdios, ou seja, o aparecimento dos primeiros seres humanos, eles mostraram que uma civilização decididamente humanoide, ela deve ser uma civilização decididamente harmoniosa, no sentido de que Deus criou o planeta com uma cor, forma e vivacidade tão deslumbrante e de uma organização tão harmoniosa que demonstra que a superfície da Terra, ela, embora e diante hoje de tremendas catástrofes,
ainda assim é possível resgatar a sua harmonia. Eu voltei aos nossos primórdios para demonstrar que os primeiros seres humanos, eles, quando chegaram à superfície do planeta Terra, eles perceberam um nada, perceberam vertiginosamente um vazio, né? Um vácuo. É como se eu estivesse diante de um deserto, totalmente inóspito e insólito. O que vai demonstrar que foram os primeiros seres humanos, ou melhor, foi as primeiras ações das capacidades intelectivas do ser humano que demonstrou que nós estamos aqui para construir e aprender cada vez mais. Acontece que nos nossos primórdios nada tinha sido construído. Ou seja, os nascimentos naquela época, eles eram enevoados por um vazio substancial da vida. Por quê, Caio? Porque não existiam casas, nem casebres. Não existiam cidades, hospitais. Não existia carros, motos e aviões, barcos. Não existia muito menos internet. O que existia era a imaginação e a criatividade de seres que apareceram pela primeira vez na Terra e tiveram que, com sua imaginação e criatividade, construir um novo mundo para eles próprios. Então, o que eu quero dizer com isto? Que quando nós nascemos numa época que é a atual, nós devemos primeiramente perceber que tudo à nossa volta ele já foi construído. O mundo, eu quero dizer, que já foi desenhado pelas mãos de Deus. O planeta Terra, ele já tem uma cor, uma forma e uma substância, no sentido de que nós, enquanto seres, num primeiro momento, nós não precisamos fazer mais nada. Ainda mais na época atual, em que tudo já foi construído. Vocês percebem isso quando você percebe que hoje não há mais um espaço geográfico para abrigar a construção de uma casa, por exemplo, um hospital, um aeroporto, enfim. Veja que quase que totalmente, ou seja, quase que 100% do espaço que existe de sobra no planeta, ele já foi preenchido por nós humanos. Então,
há uma inchação, há um volume dissimétrico de massas humanas que a cada dia vai crescendo e inchando cada vez mais o espaço terrestre. Eu quero dizer com isto que nós podemos ter filhos. É para ter filhos. Claro, a maestria e a beleza da vida é o nascimento. O nascimento celestial e supremo de um anjo como a criança. Porém, é fato perceber que nós estamos aqui dentro de um mundo já pronto, já confeccionado. É como um produto que acaba de sair da indústria. O mundo é isto. O mundo é este produto já pronto, já preparado, para apenas não a gente usá-lo como nós devemos achar que devemos usar. Mas o produto que é o mundo é um produto que deve ser, acima de tudo, conservado. Sim, nós estamos aqui para conservar e cuidar do nosso planeta. Então, isso demonstra que, embora já tenha sido efetuada a transição planetária, é preciso dizer que nós, enquanto seres humanos dotados de consciência e inteligência, e enquanto seres que somos superiores em sabedoria e inteligência aos demais seres, é preciso que coloquemos na nossa cabeça que, primeiro momento, estamos aqui enquanto seres humanos para cuidar do nosso planeta. Só que isso soa um pouco fantasioso, um pouco lastimal e um pouco incógnito, talvez, e um pouco utópico, mas não. Quando eu digo conservar e cuidar do planeta, não é apenas plantar uma planta. Não é isto. Não é apenas ler um livro. Não é nada disso. Eu quero dizer que é necessário, na época atual, da gente cuidar do próximo. Nós devemos cuidar do nosso semelhante. Veja, de que forma, Caio? Construindo a alavanca do pensamento, do conhecimento. Porque ao passo em que o dia amanhece e você dá um bom dia, como está vocês? Tudo bem? Isso, no pensamento humano, em conexão com o pensamento universal que é o planeta Terra, isso mostra e demonstra que nós temos um apreço e uma compaixão com os nossos semelhantes. E mais ainda com o nosso planeta. Então, quando eu, Caio, digo conservar e cuidar do planeta,
Isso quer dizer conservar, cuidar e respeitar todas as pessoas, todos os nossos semelhantes. E aí, o planeta, como Helena Blavatsky, uma russa, disse, o planeta, desde uma certa época, ele está dividido, ele foi fragmentado em grandes pedaços que nós não sabemos mais como juntá-los. Então, hoje, infelizmente, nós somos uma sociedade absolutamente dividida, totalmente dividida, porque se fala muito em ego, e é isto mesmo. Nós, quando crescemos, nós temos o seio materno de nossa mãe. E ficamos acostumados com aquilo e não queremos mais outra coisa. E aí, quando a criança sai do peito da mãe, é uma das piores situações e experiências que pode acontecer em todo tipo de vida humana. Porque quando nós nos desprendemos daquela que nos deu a luz, nós somos como que jogados imediatamente ao mundo de uma forma que precisamos andar, se desenvolver, crescer e evoluir sozinhos, absolutamente sozinhos. E aí, o cenário ou a imagem que essa criança sozinha, quando jogada ao mundo, tem, é de uma solidão tremenda e de o que é que eu vou fazer, como eu vou viver, que mundo é este? Porque a criança, ela começa a perceber sozinha, quando se desprende totalmente da mãe, que o mundo atual, ele está completamente e realmente dividido. E aí a criança começa a achar que ela também é um ser dividido e que não se deve haver união e comunhão entre as pessoas. Então, a sensação e o sentimento trágico que a gente tem hoje é essa divisão total entre as pessoas, entre as raças, entre as individualidades humanas. Porque o que nós, mais do que seres humanos, o que nós devemos perceber é que nós somos indivíduos. Nós temos uma individualidade única. E é esta individualidade única, ou seja, é esse brilho, essa cor, essa forma única de uma aparência, onde ninguém é igual ao outro, que faz do nosso planeta belo. O que faz da criação de Deus, da vida humana, bela. Então, estas foram as palavras que neste primeiro título eu quis absorver
para tentar mostrar a vocês, num primeiro momento, que a situação do nosso planeta, das pessoas, deve ser mudada. É preciso olhar o coração de cada pessoa. Eu estou, aos meus 35 anos, aprendendo agora como olhar para uma pessoa, como olhar para um indivíduo, seja ele qualquer que for, porque eu aprendi com os mestres que nós, quando olhamos para um ser, nós devemos olhar para o seu coração. Para o seu coração significa olhar para a sua veracidade, para a sua verdade, para o que há de verdadeiro dentro daquele ser humano. Então, para além das aparências, para além de um corpo físico perfeito, nós devemos olhar para o coração das pessoas. E assim eu encerro esta primeira live da primeira série. Eu agradeço e eu peço permissão, desculpa, para citar aqui algumas pessoas que eu conheço, que eu tenho até uma certa intimidade, que nunca conheci pessoalmente, pretendo conhecer, por que não? Mas que eu gostaria que essas pessoas ouvissem mais do que eu tenho assim para contribuir, para falar e para compartilhar com vocês, para que nós pudermos viver uma vida melhor, uma vida mais saudável, uma vida mais feliz e, quem sabe, por que não, harmoniosa. Muito obrigado, um abraço e até mais.